Os prefeitos aqui do Paraná estão protestando contra o movimento de redução dos repasses de recursos federais aos municípios. Hoje, a Associação dos Municípios do Paraná, a AMP, lançou a campanha Sem Repasse Justo Não Dá, que é uma tentativa de sensibilizar deputados estaduais, federais e o próprio Poder Executivo sobre o tema. Francês, por conta então da inflação do último ano, o valor repassado para as cidades caiu pouco, 0,3% em 2023. Pode não parecer muito para cidades que têm receita própria, mas aqui no estado do Paraná, a estimativa da AMP, Francês, é que a queda total tenha sido de 10 bilhões de reais em 2022, em 12 meses, perdão, não em 2022. 10 bilhões divididos para 399 municípios. Isso mesmo. Agora, o problema não é apenas no Paraná, principalmente nos municípios do Nordeste. Acontece o seguinte, o FPM é um dinheiro que as prefeituras contam para pagar a maior parte de suas contas, funcionalismo, servidores e outros, né? Então, o que acontece? Os municípios que não têm uma receita sadia, que não sobrevivem por conta dos seus impostos municipais, contam com isso. E, infelizmente, são a maioria dos municípios do Brasil. No Nordeste, o sofrimento é muito grande. Para você ter uma ideia, dos 399 municípios do Paraná, 280 têm menos de 15 mil habitantes e 104 menos de 5 mil habitantes. Um município desse, sem o FPM, ele não sobrevive, né? Então, eles vivem apenas para manter prefeito, vereadores, quadro funcional, e para a população não sobra nada. Eu não sei não, acho que haveria necessidade de rever uma espécie de pacto federativo para juntar os municípios, tipo em associação de municípios, para juntarem funcionários, equipamentos, fazer um trabalho conjunto. Já houve algum assunto, alguma coisa nesse sentido, mas parece que as federações dos municípios são contrárias. Agora o Lula vai enfrentar uma rejeição muito grande do Nordeste, por conta de lá, mais de 51% dos municípios estão na beira da falência. E o pessoal lá sabe gritar pertinho do ouvido ali do presidente Lula. Ô, Francês, e essa perca considerável tem muito a ver com que as medidas com que o Bolsonaro tomou no ano passado, cortando o ICMS, cortando outros impostos para tentar manter o preço, por exemplo, do combustível mais baixo, ou não tem relação? Não, eu sei que tem a ver com o ICMS e com as negociações comerciais que você tem aí, de serviços e coisas, tudo isso agrega. Todo esse dinheiro é carreado para Brasília. Depois eles mandam de volta uma parte, divide o bolo para os municípios. Essa questão hoje em dia, como ninguém está comprando, ninguém está vendendo, a prestação de serviço caiu, o nível do FPM, essa arrecadação certamente caiu e os preços vêm subindo e o povo está cada vez mais encolhido nos seus gastos. Resultado, os municípios que não são como Maringá, que são autossuficientes, eles vivem dificuldade, eles precisam desse valor do FPM que é repassado para eles. Edivaldo Magro, aí eu lembro que o prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia, ele ocupa o cargo de segundo secretário na Frente Nacional dos Prefeitos, que articula então com associações e federações e busca o apoio dos governos para a recomposição das perdas de arrecadação justamente desses municípios que não são autossuficientes. Pois é, Tiago, aquela cena do prefeito com pires na mão, né, mendigando recursos lá em Brasília, é histórico, né, Francês? Nós acompanhamos isso há anos e continua da mesma forma. Cada vez mais os municípios estão sendo estrangulados por falta de receita. Mesmo quando você sobe o percentual, né, que a distribuição do recurso é baseado na população, você aumenta a participação no fundo de participação, mas em contrapartida, você aumenta uma série de encargos no município que basicamente equipara-se. Bem lembrado pelo Francês que municípios como Maringá, que é autossuficiente em arrecadação, não enfrenta tantos problemas ou nenhum dos problemas que normalmente
pequenos municípios enfrentam. Eu cito aqui o caso de Sarandi, né? Você aumentou um pouquinho o fundo de participação dos municípios, passou de 100 mil habitantes, mas isso não significa muita coisa, porque acaba diluindo o volume da arrecadação, do repasse do fundo de participação, em função dos inúmeros encargos que o município tem e que deveria, muitas vezes, ser do governo federal. Lembrando, viu, Francês, que a PEC do Pacto Federativo, né, tem 2 ou 3 paradas lá no Congresso há muito tempo e não avança para lugar nenhum. É necessário, sim, repactuar as responsabilidades do município. Quer dizer, o município é responsável para tapar buraco, o governo do estado é responsável pela segurança pública, o governo federal pelas universidades federais, mas, no final das contas, o município acaba tendo que ceder, que o Francês bem sabe disso, funcionários para o governo do estado, para o governo federal, muitas vezes, e muito. Às vezes um delegado é enviado para determinado município e acaba tendo que pagar até aluguel, muitas vezes, ou às vezes até para um promotor, há exceções, claro, mas isso acontece muito. Tem muitos encargos assumidos pelos municípios que deveriam ser originalmente ou do estado ou do governo federal. E isso vai estrangulando a capacidade de investimento, a capacidade de manobra financeira do município e reduzindo, precarizando o serviço. Aí os municípios têm que fazer uma verdadeira ginástica, uma engenharia no recurso para manter em funcionamento os serviços básicos, restando pouquíssimos recursos para investimento em infraestrutura, em saneamento, em moradia. Quer dizer, é uma questão que se repete há décadas com poucos avanços em soluções.